Menino luz nasceu, com amor divino em cena. Nesse mundo vil desceu o Rei dos céus e terra. Numa estrelaria já sem grande mais luzino, ele o príncipe da paz de Deus, o amor infindo. Aos pastores de Belém, os anjos das alturas trazem novas lá do além, proclamam mil venturas. Quem nos trouxe a salvação, o Filho de Maria, inflamando o coração, nos enche de alegria. É Jesus, princípio e fim, em seu louvor cantamos. Coros e órgãos, vinde assim, louvar a quem honramos. A história segue e a narração continua em Lucas, capítulo 2, dos versos 8 a 13, onde depois do nascimento do menino Jesus, há os pastores avisados pelo... Naquela mesma comarca, pastores estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todos o povo. Pois na cidade de Davi vós nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que... E continua a narração, eu vou ler esse texto e vocês vão saber depois por quê. É dos versos 15 a 20 de Lucas, onde continua, depois dos pastores terem sido avisados e os anjos terem anunciado, o texto continua e diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgar uma palavra acerca do menino que lhes foi dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Meus queridos, é uma tentação grande pregar num dia desses. E aqui eu devia aproveitar, quem sabe, fazer um sermão de 1h30, mas seria algo. Mas não se assuste aqui, não será o caso. Numa festa de Natal, não há muito a dizer. Sabe que a narrativa do nascimento de Jesus é uma coisa muito simples. É tão simples que nos assusta e faz pensar que como é que Deus propõe uma coisa tal? O seu filho vem ao mundo e o que nós lemos é algo muito simples. E se não fosse o anúncio dos anjos, se não fosse a estrela anunciar aos magos, Jesus não teria sido visto, nem recebido, nem reconhecido no Natal. Mas é curioso, é que isto continua assim.
Eu não sei se vocês veem muito de Jesus nas notícias, na publicidade do Natal. Até parece que o presépio já desapareceu. Bom, mas na noite de Natal havia um grupo de pastores. Na nossa noite de Natal estão aqui. Um grupo grande. Então deixa-me dizer-vos assim. Eu li de propósito aqueles versos que narram o anúncio dos anjos aos pastores e a reação dos pastores. E diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Sabe, diante de uma ação de Deus houve uma reação. Vamos até Belém. O que vocês acham? Vamos lá ver? Vamos lá conferir o que aconteceu? Porque, sabe, as pessoas falam muitas coisas. As pessoas até dizem: ó, pastor, o senhor acredita nisso? Acredito. Os caras que acreditam nisso. Mas isso olha, sabe o que é? Isto é palavra de Deus. Sabe o que eu não acredito tanto? É na palavra dos homens. Esta eu não acredito tanto. Mas quando Deus diz, por mais simples que seja, é palavra dele. Os pastores responderam. Foram apressadamente, eles disseram lá: vamos, pois, até Belém e vejamos. Eles estavam dispostos a ir. Que tal? Que tal estar dispostos a ir e conferir? E ver o nascimento do Filho de Deus. Que tal? E continua o texto dizendo assim: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino na manjedoura. Sabe, quando vejo esse cenário, fico a pensar assim: Deus não tem medo de decepcionar aqueles homens? Deus não tem medo de decepcioná-los? O Filho de Deus nasce assim? É assim que nasce alguém importante? E sabe que eu rio-me disso, eu gosto disso, porque eu acho que Deus é irônico. Evidentemente que ele podia ter feito coisa diferente. Mas se fizesse coisa diferente, diriam: isso é só para os ricos. Isso é só para os poderosos. O que ele fez é para todos. Portanto, do mais pobre ao mais poderoso. Podem vir e ver Jesus, Maria e José. Numa estrebaria. Mas mais, e vendo os pastores, vejam o que eles fizeram. Divulgaram a palavra acerca do menino, a palavra que lhes foi dito. Os pastores foram contar. Sabe, eu não sei se vocês já contaram a alguém isso. Mas se não contaram, quem sabe está na hora de fazê-lo. Mas não é preciso contar lá fora no mundo. Podem contar aos filhos, podem contar às pessoas que estão perto de vocês. E os pastores foram lá e contaram aos outros acerca do menino. Eles foram, eles viram e eles creram. E falaram. Sabe que nós da igreja talvez temos eu não sei se é hora mais, mas talvez um silêncio pecaminoso. Sabe que não é o grito dos maus que me assusta, é o silêncio dos bons. Há coisas que têm que ser contadas, há coisas que foram feitas para serem faladas, e os pastores saíram e falaram acerca do menino. E agora veja, outros que ouviram, diz assim: e vendo divulgaram, e os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Ficaram contentes, maravilharam-se. Sabe que existe uma santa fascinação que leva à adoração.
Eles ouviram o que os pastores diziam e acreditaram. Nós gostamos de ver as maravilhas dos homens. A Torre Eiffel em Paris é bonita, muito bonita, é imponente de ver. Mas há muitas maravilhas que os homens fizeram e que os homens contemplam. E que tal as maravilhas de Deus? Ou não há nenhuma? Não há nenhuma para contar? As maravilhas de Deus na natureza, sim. O céu estrelado, o Monte Everest e outras coisas. Mas mais. Dê uma olhada na vossa casa para os vossos filhos. Vejo a cara de um neto e digam-me lá as maravilhas que Deus fez. E no Natal ele fez o seu filho vir ao mundo. Continua, o texto diz assim: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Vejam quanta coisa num texto pequeno. Os pastores vão a Belém, os pastores vêm, creem, adoram, os pastores voltam e contam aos outros, os outros admiram-se o que os pastores contam, e Maria estava envolvida. Maria estava envolvida no nascimento de Cristo. Maria é uma peça fundamental. E veja, deixa eu dizer aqui algo para as mulheres. É que há uma coisa que o mundo rejeita tremendamente, que Eva, e através de Eva entrou o pecado no mundo. Mas sabem que através de Maria entrou o Salvador ao mundo. Maria é a segunda Eva. O que a primeira não fez, a segunda fez. E Maria é a mãe do Salvador. E esta mãe guardava todas estas coisas, e diz o texto assim, guardava-as no seu coração, conferindo-as. Sabe que às vezes o silêncio é uma grande resposta. Imaginem Maria, que foi apanhada de surpresa para ser mãe do Salvador, agora vê toda esta festa, toda essa encenação. E ela ficou provavelmente a imaginar o que está por vir. Guardar no coração. Nós sabemos o que está por vir. Sabemos o que Maria passou. Mas sabemos mais o que está por vir a nós daquilo que Jesus trouxe. Guardar a palavra de Deus no coração. Refletir, pensar. Maria o fez. É um bom culto a Deus. Pensar, guardar, refletir no coração. O que significa tudo isto? Mas diz o texto ainda assim: e voltaram os pastores glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Os pastores voltaram ao seu rebanho. Não é curioso? Eles voltaram. Eles voltaram a fazer o que sempre faziam. Depois daquele espetáculo todo, eles voltaram para casa. E vão cuidar dos rebanhos. Vocês vêm muitas vezes ao culto, tem um programa desses de Natal, vocês vão voltar para casa. Só que aqueles pastores que voltaram aos seus rebanhos, eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Voltaram ao seu trabalho e à sua vida de sempre e de antes. Mas vocês acreditam que aqueles pastores não eram mais os mesmos? Os pastores que foram, que viram e que creram, não são os mesmos que voltaram. A pergunta é saber se, como é que nós voltamos depois do encontro com Deus? Somos sempre os mesmos, nada muda? Ou alguma coisa muda depois de entrarmos em contato com aquilo que Deus diz? Sabe que havia um tema no louvor deles. Eles louvavam a Deus pelo que tinham visto e ouvido. Há uma coincidência entre o que tinham visto e ouvido. Nós podemos pensar, mas nós não vimos.
Nós não vimos aquele coro de anjos, nós não vimos a luz, nós não vimos a estrela, mas nós ouvimos. E o ouvir e o ver estão aqui de mãos dadas. Havia uma coincidência entre o que tinham visto e tinham ouvido. E sabe por quê? Como lhes havia sido dito. É que quando Deus diz, é como lá está. E eu já nem preciso ver, porque se Deus disse, está dito, e assim é. Como lhes havia sido dito. É que o visto e o ouvido andam de mãos dadas. A fé faz ver. No Natal eu vos convido a isto. Olhem para o presépio, essa singeleza, essa simplicidade, e vejam. E que o veja seja acompanhado do crer. Sabe que o nascimento de Jesus é um inimitável casamento de sublimidade e simplicidade. Quem vê as maravilhas humanas fica muitas vezes deslumbrado. Quem vê as coisas que Deus faz fica salvo e é tornado filho de Deus. E agora deixa eu vos dizer uma coisa para concluir para o Natal. Uma prenda de Natal. Sabe que a reciclagem está na moda. É um ambiente, não é? De reciclar. Então vejam, entreguem no Natal um presente de segunda mão. Deem no Natal aquilo que, por mais que pareça desconsideração, aproveite o Natal para entregar aquilo que você recebeu. Ofereça a Jesus e um testemunho de Jesus de presente. E assim transforme a sua celebração de Natal numa oportunidade de salvação. Amém. Repousar nos braços de Maria, a quem dos anjos vem cantar seus hinos de alegria. Jesus, o Rei, a quem os anjos vem cantar. Oh, Rei, louvor, trazei ao Filho de Maria. Porque tão pobre quis nascer de Deus o Filho amado, aos homens veio socorrer, livrando-os do pecado. Jesus, o Rei, a quem os anjos vem cantar. Oh, Rei, louvor, trazei ao Filho de Maria. Trazei o vosso